Olá, tudo bem? Mais uma vez, com muita alegria, estamos iniciando o programa Arena do Futuro, com uma mensagem especial para você e também para a sua família. Você já sabe que nesses últimos programas nós iniciamos uma sequência, uma série sobre os 10 mandamentos. E hoje nós vamos tratar do terceiro mandamento, que está em Êxodo capítulo 20, versículo 7. O tema de hoje é muito especial e eu tenho certeza que você vai receber grandes bênçãos do nosso Pai Celestial. Lembrando que nós temos o site da Novo Tempo, novotempo.com/Arena do Futuro, é o nosso blog, e também temos o e-mail, que é arenadofuturo@novotempo.org.br, e através desse e-mail você pode pedir o seu estudo bíblico. São 18 lições sobre profecias e isso vai abençoar a sua vida e também da sua família. Temos ainda o Twitter, @Arena do Futuro e @PR Luiz Goncalves, tá bem? Bem, agora eu vou colocar o meu DVD aqui e já estou com a minha Bíblia pronta e você também já está com sua Bíblia? Ok, vamos então ao estudo de hoje. O terceiro mandamento da lei de Deus, Êxodo capítulo 20, está bem aqui, versículo 7, que diz: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Esse mandamento é muito especial. Esse mandamento é muito forte. Ele tem um conselho e tem também um tipo de uma repreensão e até uma ameaça. É uma linguagem humana, a linguagem que eu usei agora de ameaça, porque a Bíblia fala assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Veja que em nenhum mandamento tem uma expressão tão forte como essa. A Bíblia diz que Deus não vai considerar a pessoa inocente ao tomar o seu nome em vão. A pergunta é a seguinte: o que significa tomar o nome de Deus em vão? Como alguém pode tomar o nome de Deus em vão? Daqui a pouco nós vamos ter aqui na arena 2 pastores e eles estarão conosco explicando exatamente o que significa tomar o nome de Deus em vão. Nós vamos saber o que é tomar o nome de Deus em vão e como evitar esse pecado, como evitar esse problema. Mas antes de recebermos os 2 pastores, eu gostaria que você tivesse uma visão desse assunto de forma um pouquinho mais ampla. Por exemplo, quando a Bíblia fala para não tomar o nome de Deus em vão, se refere a quê? Qual é o nome de Deus? Está se referindo ao nome propriamente dito, como Luiz Gonçalves, como João, como Pedro, como Antônio? Seria isso tomar o nome de Deus? O nome mesmo de Deus? Qual é o nome de Deus? Algumas pessoas dizem o nome de Deus é Jeová, outros dizem é Javé, outros não, é Iavé, e cada um diz um nome. Vamos analisar agora qual é o nome de Deus. Bem, o nome de Deus vem ou está na língua hebraica. É um tetragrama. São 4 consoantes sem nenhuma vogal. A pronúncia não tem de forma assim na nossa língua e não há como pronunciar em nenhuma língua o nome de Deus como está no original hebraico. O tetragrama é o seguinte: YHWH. Esse é o nome de Deus originalmente. É óbvio que um nome assim não se pronuncia, porque não tem vogal, só tem consoantes. Não é como o meu nome. Meu nome dá para pronunciar Luiz. Você não vai falar L-U-I-S, entendeu? O nome de Deus você tem que falar YHWH. Não tem como falar de outra maneira. Então você para e pensa: pastor, se o nome de Deus é YHWH, então obviamente nunca alguém vai tomar o nome de Deus em vão, porque ninguém sai por aí falando esse nome. Acontece que quando os profetas e apóstolos iam traduzir o nome original de Deus para uma outra língua, e no caso para o português, então usou-se nomes que são fáceis para o homem compreender e que não perde a característica original do nome de Deus. Por exemplo, quando você vai pronunciar o nome original de Deus, eles colocaram aí algumas consoantes para que a gente pudesse pronunciar. E ficou então Iavé. Iavé é o nome mais próximo do original. Mas quando você pronuncia a maneira mais próxima do original, é Yahweh. Yahweh, alguma coisa assim. Entende? Yahweh. Ou Iavé, como se diz de forma assim mais aportuguesada.
Tá certo? Agora, existem outros nomes usados no português como Jeová, como Javé e outros nomes mais. Porém, Iavé é o que mais se aproxima do original. Mesmo assim, nenhuma pessoa sai por aí falando Iavé, 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 assim de qualquer maneira. Assim como também ninguém vai sair por aí falando YHWH. Então, o que Deus quer dizer quando ele fala no terceiro mandamento para não tomar o nome dele em vão? O que será que significa isso, tomar o nome de Deus? Será que isso tem alguma coisa a ver com aquilo que as pessoas normalmente fazem ao dizer assim, em nome de Jesus, não sei o que, em nome de Jesus, você vai a tal lugar? Ah, vou em nome de Jesus. Você vai casar? Vou casar em nome de Jesus. Você vai jogar na loteria? Ah, vou jogar em nome de Jesus e vou ganhar. Será que é isso, tomar o nome de Deus em vão? Ou será que tomar o nome de Deus em vão é juro por Deus? Sabe aquele negócio? Eu juro por Deus, eu quero que a minha mãe morra aqui, não sei o quê. Isso seria tomar o nome de Deus em vão? Ou será que tomar o nome de Deus em vão é outra coisa? Bem, esse é o tema de hoje e daqui a pouco 2 pastores estarão aqui na arena e nós vamos pressionar no bom sentido, né? Nós vamos perguntar coisas difíceis para eles. Essas perguntas serão feitas e outras também serão feitas para que a gente entenda exatamente o que significa tomar o nome de Deus em vão. Uma coisa eu gostaria de já adiantar. Quando o pai da gente, quando o seu pai, por exemplo, pede para você ir a um lugar, comprar alguma coisa ou resolver algum problema para ele, você vai em nome do seu pai. Você está representando o seu pai. Quando, por exemplo, você está fora do país, alguém viajou para um outro país e você precisa que se resolva alguns problemas, então o que é que normalmente se faz? Normalmente se faz uma procuração e alguém passa a representar você. Um advogado ou uma pessoa da família tem um documento, tem uma procuração para representar você e resolver os devidos problemas. Tá certo? Agora, no caso da Bíblia, quando é que alguém tem autoridade para falar em nome de Deus? Para representar Deus, para poder viver nessa terra, chamando a atenção das pessoas para Deus, sendo que essa pessoa seria um representante de Deus. Que ligação teria este assunto com o terceiro mandamento? Qual é a ligação deste ponto com o mandamento que diz para não tomar o nome de Deus em vão? Será que alguém está autorizado a falar em nome de Deus? Aí está. Portanto, um mandamento com essas características chama a nossa atenção por 2 aspectos. O primeiro é a primeira parte, quando diz para não tomar o nome de Deus em vão. Esse é um ponto. Mas o outro ponto é quando Deus fala assim, Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quando você lê na Bíblia o nome ou o termo, a palavra Deus, quando você lê Deus, está se referindo ao Criador. Mesmo não estando aqui YHWH, o termo Deus se refere ao Criador. Ou então Senhor, em maiúsculo, também está se referindo ao Criador. E existem outros termos como Senhor dos Exércitos e outras expressões mais que os pastores irão nos apresentar aqui. Agora, quando a Bíblia diz, se alguém tomar o nome de Deus em vão, Deus não terá por inocente, o que significa isso? Eu vou perguntar ao pastor Assis e ao pastor Euquian, o que significa assim, ó, Deus não terá por inocente? Será que essa pessoa vai perder a salvação? Será que essa expressão, tomando o nome de Deus em vão, e quando Deus fala não terá por inocente, vai fazer com que no juízo final essa pessoa seja eliminada, seja destruída e perca a vida eterna? Então são dois pontos, 2 aspectos, 2 ênfases. A primeira parte do mandamento e a segunda parte do mandamento. Quando você para e pensa nesse raciocínio, a gente lembra de Pedro, lembra também de Judas. Nós lembramos de algumas pessoas nos tempos da Bíblia. No caso de Judas, por exemplo, Judas seguiu Jesus. Ele era um seguidor de Jesus, fazia parte dos 12. E um dia Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Um dia Judas retrocedeu. E o resultado, você sabe, ele foi e se enforcou. Consequentemente, cometeu uma loucura, afastando-se definitivamente de Deus e de Jesus. Mas durante todo o tempo que ele esteve com Jesus, será que ele era fiel, era honesto, era verdadeiro? Ou será que tomava o nome de Deus em vão? Vou perguntar aos pastores qual a ligação do que aconteceu com Judas
e o terceiro mandamento? Será que tem alguma coisa a ver ou não tem? Um outro ponto é a vida de Pedro, do apóstolo São Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro passou por um momento de turbulência. Jesus inclusive disse: Pedro, eu orei por ti, porque Satanás me pediu para cirandar você. Eu orei para que você esteja firme e não caia. Ocorre que um dia, após negar Jesus 3 vezes, aconteceu um encontro entre Pedro e Jesus Cristo. E isto mudou a história da vida de Pedro. Em algum momento Jesus disse a Pedro: quando você se converter, Pedro, apacenta o meu rebanho. A minha pergunta é: em que momento, ou teve um momento, em que a experiência negativa de Pedro estava ligada com a quebra do terceiro mandamento? Será que a história de Pedro tem alguma coisa a ver com o terceiro mandamento? Será que a sua experiência negativa de vida o levou a quebrar esse terceiro mandamento ou outros mandamentos também? Aquele momento, por exemplo, de Mateus capítulo 16, quando Pedro, ele usado por Deus, fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Será que logo depois, quando Jesus olha para Pedro e diz assim: o Senhor te repreenda, Satanás, no momento em que Pedro desaconselha Jesus a morrer, no momento em que Pedro diz: Jesus, é melhor que o Senhor não morra, fique aqui onde nós estamos, não vá para Jerusalém, se sabes que vais morrer. Ou seja, Pedro foi usado por Deus e depois foi usado pelo inimigo. Em que momento, ou não teve nenhum momento, em que a vida de Pedro o levou a transgredir algum desses mandamentos, especialmente o terceiro mandamento? E mais, será que Adão e Eva transgrediram o terceiro mandamento? Será que Adão e Eva quebraram esse mandamento da lei de Deus no momento em que Deus falou assim: não coma do fruto da árvore da ciência do bem e do mal? Eles foram e comeram. Isso significou a quebra do terceiro mandamento? Bom, eu coloquei 3 acontecimentos, 3 histórias, de Judas, de Pedro e de Adão e Eva. Eu quero perguntar isso aos pastores: se existe alguma ligação desses 3 acontecimentos com a quebra do terceiro mandamento. Se tem, o que é que aconteceu? E se não tem, nós vamos então avançar e eles vão nos explicar aqui, com certeza. Bem, meus amigos, o mandamento diz: não terás ou não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse mandamento faz parte da primeira tábua da lei. São 2 tábuas, você lembra? Na primeira são 4 mandamentos, na outra são 6. E na primeira tábua, que tem 4 mandamentos, recorda que esses mandamentos falam do nosso amor para com Deus. Ou seja, quem ama a Deus guarda o primeiro, guarda o segundo, guarda o terceiro e guarda o 4º mandamento. Nós queremos saber qual a relação que existe entre a obediência ao terceiro mandamento e o amor a Deus, já que a primeira tábua da lei se refere ao amor que nós devemos ter, ou que nós temos para com Deus. Essa também é uma outra questão que nós temos que discutir com os pastores. O que o terceiro mandamento significa ou tem a ver com o amor a Deus. E mais, e com isso a gente vai fechando o primeiro bloco, mas tem mais um ponto interessante. Esse ponto interessante é assim: é possível uma pessoa viver em plena conformidade com este mandamento de não tomar o nome de Deus em vão? É possível alguém viver durante toda a sua vida sem quebrar este mandamento? E se em algum momento da vida a pessoa quebrou esse mandamento, transgrediu, desobedeceu, será que essa pessoa está condenada? Porque a segunda parte do mandamento fala assim: Deus não terá por inocente. Essa pessoa que um dia transgrediu esse mandamento não é inocente, não será inocente nunca mais? Seria um pecado para a morte? Seria um pecado imperdoável? Porque a segunda parte do mandamento fala assim: Deus não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Ou será que o arrependimento, a confissão e o abandono podem fazer uma diferença e podem renovar a vida espiritual das pessoas? Como você pode ver, esse primeiro bloco a gente dedicou especialmente para fazer questionamentos.
porque o segundo é o momento de responder essas perguntas. Está preparado? Pois bem, nós vamos então parar um pouquinho, fazer um intervalo e depois vamos chamar os pastores aqui e vamos analisar em detalhes o significado do terceiro mandamento. Deus te abençoe, tome uma água, respira um pouquinho, liga para alguém, avise a sua família e já já eu volto com todos vocês.